É, pensando em geografia urbana aí, ó, a gente já tinha falado um pouco sobre o que é cidade, né, qual era o conceito de cidade, cidade como aglomeração, cidade como um grupo, né, um espaço onde as pessoas se reúnem para exercer atividades, principalmente não agrícolas, né? Falei para vocês que a cidade é marcada pela diversidade, diversidade de serviços, bens, mercadorias, né? A cidade é o espaço da diversidade, beleza? Então a cidade claramente se opõe ao campo. Se o campo aparece como um espaço, né, de atividades primárias, a cidade aparece como um espaço de atividades multissetoriais, podemos botar assim. Então, de várias funções, multifuncionais, beleza? A cidade, então, é um espaço que atrai, devido às suas ofertas, seus fluxos, né, materiais e imateriais, materiais, mercadorias, pessoas, produtos, e materiais como ideias, conceitos, moda, saberes, informação, tudo. Se eu pensar como, por que a cidade do Rio de Janeiro é tão importante, por que a cidade de São Paulo é tão importante, por que a cidade de Recife é tão importante, eu não estou falando só de uma questão econômica, não estou falando só sobre ter um setor financeiro consolidado, sobre ser uma economia mais forte. Eu estou falando sobre uma territorialização em muitos sentidos. Né? Acho que eu já dei esse exemplo para vocês, por exemplo, quando você vai lá numa tribo no interior de Pernambuco, e o jogo que está passando na TVzinha da aldeia é o jogo do Vasco, é o jogo do Corinthians, é o jogo do Flamengo. Aí você entende como, cara, como é que em Pernambuco, por que não está passando Santa Cruz Esporte, né? E aí você entende, por exemplo, a territorialização, ou que o Milton Santos vai chamar de Interlândia. A Interlândia, a zona de influência dessas cidades, até onde as cidades conseguem atingir, influenciar, beleza? A cidade, então, ela aparece como um imã, um espaço que atrai pessoas. Eu lembro que eu falei isso para vocês em algumas aulas já, que falei, olha, a cidade ela surge como uma força centrípeta, ela atrai para si, né? E mais do que isso, a cidade aparece como sinônimo de poder, seja ele decisório, político, econômico, beleza? Por exemplo, apesar do Rio de Janeiro não ser a capital mais do Brasil, quando você olhar a nível de representatividade, quando a gente escolhe deputados no Brasil, a gente escolhe pela quantidade de pessoas, porque a gente tem um sistema democrático. Então faz sentido, né? A gente tem mais pessoas no Rio de Janeiro, então a gente tem mais deputados representados na Câmara, né? Eu acho que é a lógica, né? Os Estados Unidos não entendem isso, mas essa é a lógica. Você vai entender então como que as cidades da região sudeste exercem um poderio maior, mesmo que não sejam capital, exercem um poder político maior por conta do quantitativo de pessoas, da oferta de bens, serviços, porque esse quantitativo de pessoas é resultado dessas ofertas. As pessoas vêm para cá em busca dessas ofertas, beleza? Nós temos uma definição, que é uma definição também administrativa, que já falei para vocês, que é a nossa definição oficial hoje no Brasil. É a cidade no Brasil hoje, basicamente, que é município. Município e cidade são sinônimos. Então, uma cidade, ela pode ter, Itaguaí, pode ter mais cabeças de gado e mais porco e mais galinha do que gente. Lívia, como é que eu vou considerar isso uma cidade? Porque tem sede de município. Beleza? É o caso principalmente das pequenas cidades, quando a gente sai da região metropolitana e vai, sei lá, Mendes, né? E a gente vai entender, por exemplo, como que essas cidades apresentam características muito rurais, né? E falta uma oferta de vários serviços e tal, aquela ideia de cidade que a gente construiu não é muito clara. Mas o IBGE, por ser um órgão estatístico, ele precisa delimitar um critério quantitativo, né? Ele precisa uma coisa, desculpa, melhor, objetiva. Então, é ou não é? É como que eu vou definir se é cidade? E aí, no mundo, por exemplo, o critério demográfico é muito comum. Muitos países falam, tem mais de 20 mil pessoas, tem mais de 50 mil pessoas, Só que num, Brasil, num país tão diferente como o nosso, não tem como estabelecer um critério populacional. Porque 50 mil pessoas, por exemplo, em qualquer cidadezinha aqui no Rio de Janeiro, é pouco. Mas se eu estabelecer esse critério para uma cidade lá na região norte, é muito. Então, tem como eu definir, por exemplo, 50 mil
né, como um critério de partida para definir cidade, beleza? Portanto, nosso critério é administrativo, melhor, político-administrativo. É sede, município, é cidade, beleza? A França e o México é um exemplo que usa critério quantitativo, ok? Vamos lá, então, falando em cidades, a gente tem hierarquias para definir esses tipos de cidade. Algumas cidades são mais importantes que outras por conta do seu nível hierárquico, beleza? Então, o que que define o nível hierárquico? É justamente como que essa cidade aparece para ofertar aquilo que a gente discutiu lá atrás. Quando eu falei do surgimento das primeiras cidades, lembra que eu falei de Jericó e tal, entre outras cidades, eu falei, olha, essas cidades elas se tornaram fortes porque elas não se dedicavam mais somente a atividades agrícolas. Lembra? Por conta das técnicas, as pessoas podiam se dedicar a outras atividades, como artesanato, culinária, segurança, né? Então começou a ter uma divisão do trabalho, onde essa cidade começou a ser multifuncional. Isso vai evoluindo com o decorrer dos anos. Eu falei das cidades das revoluções industriais, por exemplo, né? As cidades do norte dos Estados Unidos, agora a galera que está votando no Biden, a galera da Inglaterra, a galera da Bélgica, a galera da Alemanha, essas cidades industriais, elas vão se consolidando, beleza? Ofertando cada vez mais serviços, cada vez mais meios de transporte, cada vez mais, né, tendo um setor financeiro mais forte, portanto, se tornando mais importante no nível de hierarquia. E a pergunta é até fácil, se vocês pararem para pensar. Se eu perguntar assim, por exemplo, pô, Mayara, quem é mais importante? São Paulo ou Macaé? Tipo, a resposta é teoricamente fácil, né? Quando a gente for analisar. É óbvio. Hã? É óbvio. Macaé. Fala, Macaé. Claro que sim. Mas deixa eu fechar aqui minha janela, porque vai começar um barulho infernal de 999, 400 milhões de cachorros desgraçados. Já falei pra vocês que eu odeio minha vizinha, né? Se eu não falei, tô falando agora. Eu odeio minha vizinha. Por quê? Não falou, não. Pô, porque ela tem 11 cachorros e mantém eles presos. Aí eles ficam latindo igual o cacete. Não, late muito, mano. Aí, tu tá ouvindo latindo? Foi o quê? Dia que eu tava estudando muito, feriado. Tu imagina? Feriado, brother. Feriado, eu fiquei o dia todo estudando. Você tava no computador? Uns 11 livros aqui em cima, estudando, estudando, escrevendo, porque tem que entregar o projeto doutorado e eu desesperado escrevendo 11 cachorros latindo ao mesmo tempo. Por, sei lá, eu não tô brincando, gente. Era uma parada que era sincronizada e que durou mais de 1h30. Eu tive uma crise de estresse que eu comecei a chorar. Eu chorei tanto, estressada, cara. Chega a ser engraçado agora. Que eu comecei a pesquisar na internet como que denunciava pessoas que mantinham cachorros presos e latiam muito. Tipo, eu ia fazer um boletim de ocorrência, tá ligado? Por causa de latido de cachorro. Sério, tava muito estressado. Muito estressado. Agora eu sou uma pessoa melhor. Mais ou menos, que já estão latindo aqui, já tô estressado de novo. Então, olha só. Mayara, eu sei que a minha pergunta foi meio óbvia, né? Que Macaé é muito mais importante que São Paulo. Brincadeira. A gente quer puxar o saco do Rio, mas São Paulo é a cidade mais importante do Brasil. E aí, se eu para pensar, por quê? Por que São Paulo é a cidade mais importante do Brasil? Aí tu vai me falar, pô, Lívia, não me respondi. Vou dizer, por que São Paulo é mais importante que Macaé, Mara? Porra, economicamente falando, preciso responder ainda? Não, mas por que tu, sei lá, o que tu encontra em São Paulo que tu não encontra em Macaé? Foda, Indústria. tecnologia de ponta, sede de várias empresas de ponto tecnológico. Eu acho que é economicamente muito mais importante do que Macaé, né? Fala, João. Acho que é a Indústria. mesma coisa, né? Indústria, Bom Kesmin? dia. Bom dia, Gui. É que São Paulo é uma metrópole internacional, né?
Metrópole internacional. Porque ela Fala tá em mim. localizada as bolsas e tal. Bolsa de valores. Boa. E teu microfone tá muito bom. Tá tipo... Minha, 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 minha. Eu entendi, mas mais ou menos. Eu entendi a primeira vez que tu falou, agora deu uma travada. Tua internet realmente tá uma merda. Grandes empresas, beleza. Então, vocês aí, ó, o Guilherme falou, pô, é uma metrópole internacional, beleza. Mas ela é uma metrópole internacional por alguns motivos, né? Puxando um pouco o que a Mayara e o João falaram e tal. São Paulo, sede de empresas. Oferta maior de transporte, comunicação, serviços, bolsa de valores, como vocês mencionaram aí. Então, São Paulo consegue exercer essa função de cidade como um imã, que a gente já estava falando antes, de forma muito mais eficiente que Macaé. Macaé pode ser maravilhoso, né? Pode ter escolas lindas e tal, só que não exerce essa influência no cenário nem regional, quem dirá nacional, quem dirá internacional. Por isso que a gente classifica as cidades de acordo com hierarquias, né? Hoje é comum a gente chamar São Paulo e Rio de Janeiro de metrópoles globais. O Rio de Janeiro, eu já vi algumas provas não cobrando como Rio de Janeiro. Beleza? Alguns autores consideram que o Rio de Janeiro, a influência do Rio de Janeiro é turística, boa parte. E o turismo, ele tem épocas. Alguns autores concordam assim. Lívia, mas então como é que eu resolvo isso numa prova? Você não resolve, você vai deixar a prova dizer para você. Se o Enem disser que é cidade global, tu vai falar, beleza. Se o Enem falar que não é, tu vai falar, beleza também. Tu não vai militar na prova do Enem por causa disso. Ouviu, Yasmin? Nada de militância na prova somente porque a prova não chamou de cidade global uma cidade que você acha que é cidade global. Beleza? Por favor. Então, nós temos as metrópoles nacionais, são aquelas que exercem influência somente na região, somente, né? Mas na região brasileira, como, por exemplo, Brasília, por ser uma capital federal, acaba tendo uma representatividade nacional, beleza? E a gente tem as metrópoles regionais, que são as cidades que exercem, na verdade, uma influência somente na região. Por exemplo, Manaus. Manaus é uma cidade linda, encantadora, com oferta de cultura, serviços, lá. Só que Manaus não consegue ter força fora da região norte. Belém não consegue ter força fora da região norte. Goiânia não consegue ter força fora da região centro-oeste. Beleza? São metrópoles que são ditas como metrópoles regionais. Esses critérios devem mudar, porque a gente não deveria, né? A gente ia ter um censo esse ano. Então, estava preparada já para essa transformação de critérios, só que até então a gente não teve pandemia. O Bolsonaro já não queria fazer censo mesmo. Ele já tinha anunciado um corte de verba violento para o IBGE. E agora com a pandemia, a gente tem meio que a justificativa que precisava para poder não ter. E é foda, né? Porque um país sem dado estatístico é um país sem planejamento. Como é que você vai planejar se você não sabe? Como é que você vai dizer, por exemplo, se você precisa investir mais em saúde para velho ou saúde para criança, se você não sabe se tem mais velho ou se tem mais criança? Sabe? Como é que você sabe se você tem que fazer um planejamento federal para investir mais em habitação e menos, por exemplo, em, sei lá, saúde, um exemplo qualquer. Porque você precisa entender que o analfabetismo no Brasil tem crescido porque o IBGE vai te mostrar isso com dados estatísticos. E aí é difícil, né? Porque quando a gente começa a não ter dados estatísticos, a gente começa a fazer qualquer tipo de planejamento, na verdade, começa a não fazer planejamento e começa a contar um monte de mentira, né? As fake news estão aí para poder mostrar isso pra gente. E aí, galera, eu acho que um conceito que vocês podem pensar hoje é o conceito de rede urbana. Por que rede? Antigamente, a gente tinha uma noção disso aqui, ó. Era uma grande... Vou dar um exemplo de como é que a gente pensava antes. Maiara, de novo, de certo exemplo, de novo. Era uma moradora de uma pequena cidade, Guapimirim. Guapimirim. Morava em Guapimirim. E Maiara ficou doente. Muito doente. E ela precisa de um tratamento médico. O que se entendia? Como Guapimirim é uma cidade pequena, se entendia que a Maiara ia buscar a cidade maior ao redor. Magé. Chegando em Magé, não tem serviço médico de qualidade, Maiara vai lá, busca São Gonçalo. Chegou em São Gonçalo,
busca Niterói. Niterói, busca Rio de Janeiro. Impossível, né? Niterói tem, óbvio que tem teu tratamento porque tem a UF, mas Niterói já morreu. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não conseguiu. São Paulo. A gente entendia que tinha uma escadinha de evolução. Só que hoje, essa rede urbana ela é tão consolidada, os meios de transporte e comunicação e o poder aquisitivo permitem, Mari, que você pule essas etapas. Então, se tu for uma mulher com dinheiro, tu não vai fazer a escadinha. Tu vai sair de Guapimirim direto aonde? São Paulo, velho. Se tu tiver mais dinheiro ainda, tu vai sair de Guapi e tu vai em Nova York. Tá ligado? Pra se tratar. Porque essa rede urbana agora, que esse entendimento que a gente tinha de ligar uma pequena cidade a uma grande cidade, através desse escalonamento e tal, ela não é mais tão assim. Né? Por exemplo, esse exemplo que eu estou aqui usando no slide. A rede urbana ela ficou tão consolidada, que eu não posso dizer que um cara de Iguatu vai buscar Juazeiro do Norte antes de buscar Fortaleza. Dependendo da integração desse cara ao sistema de transporte e comunicação, ele pode buscar diretamente Fortaleza. Beleza? E olha que interessante, Fortaleza, essa linhazinha vermelha está influenciando as cidades, estão vendo? Fortaleza está lá influenciando o turismo, educação, saúde, né? Comunicação por jornais, TV, influenciando cidades. Mas também essas pequenas cidades exercem influências locais. Exercem. Então o cara está aqui. Então realmente tem função, por exemplo, o cara mora em Pau dos Ferros. O cara pode ir a Mossoró. Mas não é uma questão assim de escalonamento, né? Esquece isso. Hoje a rede urbana é tão entrelaçada pelas redes de transporte e comunicação que acaba que essa grande cidade ela vai exercer uma hierarquia cada vez maior. Cada vez maior. E isso é um problema para os países mais pobres. Porque a gente acaba saturando essas grandes cidades. As nossas grandes cidades hoje são saturadas. A infraestrutura não é suficiente para o quantitativo de pessoas. A gente ia falar de cidade global, mega cidade daqui para frente. Vocês vão ver que no Rio de Janeiro, apesar da população ser só 6 milhões e pouco na cidade, circulam na cidade do Rio de Janeiro mais de 10 milhões de pessoas. Por quê? Os municípios ao redor eles são tão ineficientes para exercer o seu papel como cidade que as pessoas precisam buscar a cidade maior, a metrópole, a cidade como imã. Então o cara tem que sair de Itaguaí e trabalhar no Rio. Tem que sair de Mangaratiba e estudar numa universidade pública no Rio. O cara tem que sair de Petrópolis e tem que vir no Ceasa abastecer para poder comprar lá. A Maiara tá sempre doente. A Maiara tem que sair de Nova Iguaçu e tem que se tratar no médico no Rio de Janeiro. Então, assim, né, o Rio acaba aglomerando essas funções exatamente. Isso vai gerar um movimento pendular, que é o que eu vou até mencionar com vocês, porque para pensar, por exemplo, em planejamento, eu não posso sentar e querer ouvir só a Marta Rocha e o Eduardo Paes e o Crivella. A gente precisa, sim, compreender as estruturas dos municípios da nossa região metropolitana. Quando eu falo de região metropolitana, eu estou falando dos municípios ao redor do Rio de Janeiro que concomitantes estão ali funcionando de forma integrada à cidade do Rio de Janeiro. Deixa eu mostrar só a região metropolitana para vocês entenderem. Rio de Janeiro, Mesquita, Nilópolis, São João de Meriti, Belfor Roxo, Queimados, Seropédica, Itaguaí, Paracambi, Japeri, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Magé, Guapi, Cachoeiras, Macacu, Rio Bonito. Essa galera, essa cidade aqui maravilhosa aqui, sim, sim, né? Essa galera vai viver de forma completamente integrada à cidade do Rio de Janeiro. Por isso, Olivia, oi. essa regionalização metropolitana é com que critério?
Por que é região metropolitana? Boa pergunta. É um critério qualitativo. O IBGE, possivelmente, eu não sei qual foi o critério estatístico, mas possivelmente o IBGE fez algum cálculo para estabelecer locais com quantidade de ônibus que saem para cá, quantitativo de pessoas que pegam um trem e vêm para a região do Rio de Janeiro, né? E aí, possivelmente foi um cálculo nesse sentido. Entendi. Eu não sei, eu posso pesquisar depois, porque essa questão de estatística, eu tenho que ver qual foi o critério, mas nesse caso, possivelmente um critério quantitativo, ou seja, áreas onde uma quantidade de pessoas vem para o Rio de Janeiro. Porque eu sei que talvez você tenha pensando, por que Mangaratiba não está? Foi uma coisa que eu pensei, pelo menos. Sim, sim. Por que Mangaratiba não está? E aí, possivelmente, os fluxos em quantidade de pessoas de Mangaratiba vindo para o Rio deve ser um fluxo menor, né? A quantidade de ônibus que saem de Mangaratiba para o Rio. Então, isso pode influenciar diretamente. Se você olhar, por exemplo, Caxias tem mais de 10 linhas de ônibus para o Rio de Janeiro. Mais de 10. Tem uma linha de trem para o Rio de Janeiro, então acho que foi isso. Mas estou falando um achismo, tá, Mari? Aham, tá bom. Já é. Cara, por sinal, falando de Niterói, vocês são adultos, eu posso falar sobre isso, adultos. Mano, aí, ó. O que a Yasmin mandou aqui pra mim, gente? A do IPEA. Turururu. Caracterização da região metropolitana. Criação da lei complementar no dia 1º de julho de 64, que funda o estado de Guanabara e Rio de Janeiro. Beleza. 9 municípios, blá, 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 blá. Instrumento, mas ele não fala de critério para definir a região metropolitana. Mas ele fala a parada do PIB, tá vendo? Tá falando do PIB, tá falando participação do percentual de órgãos estaduais nos projetos da região metropolitana, orçamento financeiro e tal. Tá. Depois eu vou dar uma lida pra gente ver se o capital do Rio de Janeiro, PIB, estado, PIB. Pior que esse mapinha não dá nem pra ver. O IPE vacilou, cadê? E também, possivelmente, tem a ver com quantitativo de habitantes também, né? Só que eu confesso que quando eu vi o mapa da região metropolitana a primeira vez, tem muito tempo, me chamou a atenção. Rio Bonito, essas cidades de lá, mas depois da Poça, né? Mas, só para vocês entenderem, a Mayara falou uma coisa importante sobre movimento pendular. Por exemplo, não tem como a Marta Rocha ir num debate com o Eduardo Paes e falar assim: qual é o seu projeto de mobilidade? Mobilidade para a cidade, né? Mobilidade. E a gente não dialogar, por exemplo, com a Baixada. Porque pensar em mobilidade no Rio de Janeiro é pensar nesses fluxos que vêm de fora para dentro. Então, é pensar, por exemplo, nas cidades ao redor do Rio de Janeiro, em que as pessoas vêm cumprir funções aqui. Então, entender trânsito do Rio de Janeiro é entender, por exemplo, o trem que vai para Japeri, Paracambi, o trem que vai para Belford Roxo. É entender as linhas de ônibus que pegam a Dutra, que pegam a linha vermelha. Então, a gente tem que pensar de forma integrada com esse município para decidir isso. Vou dar um exemplo de exploração da Baía de Guanabara. Não pode ser o município do Rio de Janeiro a pensar sobre isso. Apesar da Baía de Guanabara estar ali, né, no fronteiriço ali, município do Rio de Janeiro, os municípios de Niterói, São Gonçalo e tal, tem rio que vem da Baixada e deságua ali. Então é um planejamento que às vezes ele tem que ser feito em região metropolitana, beleza? E não, na verdade, às vezes de forma municipal. Vamos lá. Botei aí, né? Essa região metropolitana, o critério é justamente as cidades que vão funcionar, a gente vai utilizar um nome interessante. É um espaço que a gente chama de espaço conurbado. O que é um espaço conurbado? Um espaço que sofreu conurbação. Beleza?
essa gestão metropolitana é muito importante. Para planejar, organizar, executar funções de interesse comum desses municípios. E são tantas coisas de interesse comum do município, tantas coisas, né? Então, um problema, né? Essa falta de planejamento. A gente escolhe, sei lá, aqui no Rio de Janeiro, um PDT para ser prefeito, aí você vai, sei lá, em Caxias é o PSL. Cara, isso é muito brabo, porque às vezes, nesse contexto político que a gente está hoje, isso dificulta as próprias negociações de planejamento, né? Então, nesse caso, a gente está tranquilo porque a gente é a metrópole, sabe? Mas os outros municípios ficam um pouco mais ferrados, ficam refém dos nossos projetos. Você. Hã? Você é a metrópole. Não sei se você tá ligado nisso. É verdade. Foi mal, galerinha, eu esqueci. Eu esqueci que eu tô falando para Itaguaí, mano. Vocês são metrópole, não. Vocês têm que ficar. Cara, na moral, por sinal, não vou falar, não, porque todo mundo tem algum parente que candidata a alguma coisa em Itaguaí. Onde votar? Não tem nem opção. Mano, a Júlia tinha me pedido, Lívia, me ajuda a escolher um candidato em Itaguaí, né? Aí eu fui estudar todos os candidatos à prefeitura de Itaguaí e fui estudar os candidatos a vereador de Itaguaí. Falei pra ela, não vota. Você achou alguma coisa? Porque eu juro por Deus que eu fui tentar achar alguma coisa. Só que eu não achei. Não, achar o quê? Tipo assim, sobre proposta? As propostas são sempre as mesmas. Eu vou investir em cultura, educação, acabar. Mas eles não... Só que isso não é proposta. O que eu li que foi menos pior é aquele cara que ele é empresário, já começa errado, né? Fala o nome dele, que eu tenho anotado. Candidato a prefeito? É. Empresário? É o Magrão? Ele é negro. Não, Donizete. Esse aí. Mas aí eu comecei, cara, brother, eu falei, Ju, não vota, mano. Não tem como votar. Na moral, eu nunca achei que eu fosse falar isso, mas não sei o que falar, velho. Mano, a maior felicidade da minha vida foi não ter tirado o título. Mano, muito difícil. Exatamente. É muito difícil porque os municípios menores têm uma questão muito paternalista de política, né? Vocês viram que o Luciano Mota se candidatou de novo? Sim. Não sei nem quem é, gente, desculpa. Ele foi até no... Ele foi caçado. Ele roubou tão descaradamente, e tá vindo de novo. Ele foi caçado. Municípios menores, check. Eleito aqui da primeira vez, porque ele, tipo, era bonitinho e novinho na época. Eu acho que essa foi a única razão, porque não tinha razão, ele não, mano, não tinha nada pra ele. É tipo Collor, né? Pô, mas eu acho que quem ganha aqui é o Vale. Eu também acho. Coragem, né? Coragem. Aí a Ju falou em vereador. E vereador eu até mandei uns lá, assim, opções e tal. Mas assim, gente, difícil, né? As opções de vocês. Jesus, fiquei com pena. É triste, né? Acho que Mangaratiba tá pior ou não? Tá melhor? Cara, Mangaratiba tem 2 candidatos a prefeito na disputa. Mangaratiba, Um já foi caçado. Um Arão, outro miliciano. Um já foi caçado, o outro é miliciano. Mano, toda hora alguém me chama, me manda um bagulho de bombeiro. Eu vou dar um socão em quem me mandar esse bagulho. O bombeiro é o miliciano. É esse aí mesmo. Falo nada. Aí nem você vê posso. qual que é o menos pior. Falo nada, nem posso. O miliciano ou o caçado. Que isso, gente. Aí toda hora alguém me manda, chama o bombeiro. Eu falo, cara, gente, eu não voto em Mangaratiba, não, inferno. Para de me mandar isso. Caraca, toda hora alguém me manda uma criancinha dançando, chama o bombeiro. Eu falei, é o inferno, eu voto no Rio de Janeiro, pô. Mano, segunda-feira eu tava saindo da casa de uma amiga minha em Piranema, aí tava tendo carreata do Beto do Posto, eu tava na rua esperando o Uber, né? Aí veio a mulher que tava no megafone lá, não sei o que, vocês votam aqui? Eu falei, pô, não voto não, nem sou daqui. Bem, prefeito, não... Melhor... Fala aqui. Fala, melhor ter um vereador aqui, se chama acho que João Felipe. Melhor ele me colocando no grupo. Nossa senhora, o Big Z, pelo amor de Deus. Porque me colocando no grupo, nem voto, cara. Falo nada, nem posso. Mas, cara, a coisa aqui no Rio não tá muito boa, não. Mas tá melhor que vocês. Tá melhor. A gente tem umas opções, né, assim, pra votar, assim, no Rio de Janeiro, que dá pra aturar, mas difícil. Voto útil, Lívia.
Pô, tá Nem gravando morta. isso aí, a gente chamando o prefeito de miliciano, mano, na cara de pau. Que Por isso que legal. eu não vou nem, por isso que eu não vou nem postar esse vídeo nem morta. Depois que vocês falaram isso, eu tô aqui, ó, deletando lá. Só Eu vou editar, até, só editar, pô. não, eu vou até interromper esse para poder começar a gravar